E a perícia, ela será admitida para resolver esses fatos controvertidos, para informar. No caso do adicional de insalubridade, é necessário o perito ter conhecimento se, embora o local seja insalubre, pode ser que o empregador forneceu os equipamentos de proteção individual e, com isso, tenham reduzido o grau de insalubridade. E aí não seria devido o adicional de insalubridade. Então, nós temos aqui essas observações. Vamos colocar aqui, colocar em negrito, colocar aqui o bombeiro civil também em negrito, para que vocês não esqueçam. Colocar aqui quem trabalha em bomba de combustível, que é o frentista também, para não errar. Cai questão da OAB em cima disso aqui, você já mata uma charada e já responde sem nenhum problema. Agora, pode acontecer também na prova pericial que você quer nomear um assistente técnico. Geralmente, o assistente técnico, exemplo, se é uma prova pericial que vai depender de um médico, o seu assistente técnico também tem que ser médico. Se é uma prova pericial que vai depender do engenheiro, o seu assistente técnico também tem que ser engenheiro. Então, o que a gente coloca? Prova pericial, assistentes técnicos. Não pode as partes nomear assistente técnico para acompanhar o perito que foi nomeado pelo juiz? Sim. Assistentes técnicos. Então, as partes, elas podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. O que é isso, quesitos? São perguntas que o perito deverá responder na elaboração do laudo dele. Tanto o perito quanto os assistentes técnicos devem responder os questionamentos, quesitos, questionamentos formulados pelas partes para apuração da insalubridade ou periculosidade ou alguma doença. Então, nós temos as partes podem indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, e os assistentes apresentarão pareceres no mesmo prazo para o perito apresentar o laudo pericial. Então, nós temos aqui algumas diferenças. Assistente técnico, ele vai apresentar o que chamamos de pareceres. Agora, o perito nomeado pelo juiz, ele vai apresentar o que nós denominamos de laudo pericial. Então, o assistente técnico, ele não apresenta laudo pericial. O assistente técnico, ele apresenta um parecer daquilo. Na verdade, ele faz um laudo sobre o determinado assunto. Mas nós vamos denominar isso aí de parecer. Qual que é o parecer dele? Porque o laudo, quem vai elaborar é o perito nomeado pelo juiz, o perito de confiança do juiz. Existe uma súmula, é a 341, súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora do objeto da perícia. Mesmo que a parte ganhe, ela vai pagar o assistente dela. Não é o reclamante que vai pagar o assistente, ou o reclamado, se caso percação. Então, súmula 341 do TST. A indicação do perito assistente é uma faculdade, não é obrigatória, é faculdade da parte a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.
Então, nós temos a indicação do perito assistente, é uma faculdade e não uma obrigação. Obrigação aqui. E nós temos também a OJ 278, a OJ 278, OJ da SDI 1, OJ é orientação jurisprudencial, SDI é subseção de dissídios individuais, número 1, porque nós temos a número 1 e a número 2, e aqui é o número 278 do TST. Olha o que diz. A realização de perícia é obrigatória para verificação de insalubridade. Aquilo que eu mencionei lá em cima. Quando não for possível sua realização, como o caso de fechamento da empresa, o que o juiz deve fazer? O juiz poderá utilizar-se de outros meios de provas. E quais seriam os outros meios de provas? Prova testemunhal, por exemplo. A prova testemunhal o juiz poderia utilizar. Então, imagine que uma determinada empregada trabalhava em uma escola fazendo a limpeza e a higienização de todos os banheiros públicos. O tratar de banheiro público é devido ao adicional de insalubridade. Mas, como tem o pedido de adicional de insalubridade, o juiz deve mandar fazer uma prova pericial. Só que imagine que essa escola já esteja fechada há muito tempo e não tenha condições, ou foi demolido, ou derrubaram tudo. Como que o juiz vai fazer? Nesse caso, não haverá necessidade da prova pericial, mas o juiz terá que utilizar outros meios de provas. Fotografias, vídeos, depoimentos de testemunhas para comprovar que a reclamante laborava naquele local e não utilizava os equipamentos de proteção individual. Se ficar demonstrado isso, o juiz vai deferir o adicional de insalubridade por ausência, né, pelo trabalho dela e pela ausência dos equipamentos de proteção individual. Porque, atenção, o fato de você trabalhar em um local insalubre não quer dizer que você vá receber o adicional de insalubridade. Para ter direito ao adicional, o agente tem que estar descrito na portaria do Ministério do Trabalho, hoje conhecido Ministério da Economia. Se não tiver previsão lá, não é devido ao adicional de insalubridade. Isso é fato. Pode ser que até tenham juízes que defiram, porque o perito falou que é insalubre. Mas se a parte recorrer e chegar lá no tribunal, não vai ganhar. Porque aí haverá no Tribunal Superior do Trabalho, que vai haver uma violação da lei. A lei determina que somente tiver previsão na portaria do Ministério da Economia. Então, nós temos aí essa observação também importante. E outro fato, se foram fornecidos os equipamentos de proteção individual e, com isso, houve a eliminação da insalubridade, não é devido. Imagina uma pessoa que trabalha com produtos químicos para... A Vanessa quer fazer uma pergunta. Pessoal, um minuto, Vanessa, deixa eu só até concluir o raciocínio. Imagine que uma pessoa esteja fazendo um trabalho de dedetização. Se ela não estiver utilizando aquelas roupas, ela pode sofrer com isso o agente químico, né? Fazer ela até ficar intoxicada. Então, nesse caso, é necessário que haja uma perícia para verificar se aqueles equipamentos de proteção individual são suficientes para reduzir a insalubridade ou eliminar por completo. Se a perícia detectar que eliminou por completo, mesmo ele trabalhando com aqueles produtos, ele não vai ter direito ao adicional de insalubridade. Ou, às vezes, teria direito a 40%, mas por ter redução, vai receber apenas 10%. Com relação à portaria do Ministério do Trabalho, e não MP, né, no Ministério do Trabalho,
ou o Ministério da Economia, existe essa portaria em que vai falar o que é insalubre. O que é insalubre? Então, havendo a relação, nós temos que somente será devido quando tiver previsão. Deixa eu ver se tem aqui, aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aqui, ó. Súmula 448. Vamos pegar aqui 448 e acrescentar aí. Súmula 448 TST. Ó, vou colocar, vai me gritando aos poucos. Não basta a constatação da insalubridade. Não basta ser insalubre por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, se não houver essa constatação que está lá na portaria, mesmo que ele trabalhe em local insalubre, não vai receber. Ó, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residência e escritório, enseja o pagamento do adicional de salubridade em grau máximo, incidindo o disposto por anexo na NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, se as faxineiras que limpam os banheiros no Unifeg, elas têm direito ao adicional de insalubridade. É lógico que se o empregador fornecer todos os equipamentos de proteção individual e reduzir ao máximo, pode ser que ela não tenha direito a receber, ou que receba, em vez do máximo, receba o mínimo, que seria 10%. Aí vem outra coisa. Aquela que limpa o banheiro, a empregada doméstica que limpa o banheiro da sua casa. Você tem 7 banheiros em casa. 2 suítes, 2 da área de churrasqueira, 2 banheiros sociais. Ela limpa todos esses banheiros. Ela tem direito ao adicional de insalubridade? Não. Não tem direito ao adicional de insalubridade. Por quê? Porque a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação é que é devido. Agora, se for em residências e escritório, não tem. A não ser que fique demonstrado ali que é de uso público ou de grande circulação. Imagine um escritório de advocacia em que você deixa todo mundo que é da rua ficar entrando, todo mundo entrando no banheiro para usar aquele banheiro lá. Todo mundo ao tempo todo. Então, você tem ali uma média de 50 pessoas utilizando aquele banheiro por dia. Aí é um caso a pensar se a faxineira ali que limpa... A faxineira não, a empregada, porque tem que ser empregada, vai ter direito ali ao adicional de insalubridade. Espero que eu tenha esclarecido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pode o empregador pagar esse adicional mesmo sem a situação estar prevista na portaria por sua própria arbitrariedade? Não, não é arbitrariedade, seria aí, no caso, liberalidade, por boa vontade. Pode ele pagar? Pode, mas a partir do momento que ele paga ali, como não é uma questão de insalubridade, pode ser tido como um benefício de salário para aquele empregado. Aí ele não vai poder retirar mais esse valor. A parte pode alegar que ela não trabalhava em local insalubre e o empregador pagava espontaneamente, por liberalidade. E aí sim. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que nós já tratamos alguns pontos sobre isso. Está lá no artigo 790, relacionado aos honorários periciais. Nós já falamos alguma coisa sobre isso. Honorários periciais. A pergunta é, responde aí, quem paga? Quem paga os honorários periciais? Quem é que vai pagar? Vou fazer umas perguntas para você. Quem paga? Aí as opções. Quem paga? É a parte sucumbente à demanda?
é a parte sucumbente da perícia? É a parte sucumbente no objeto da perícia? E aí? Nós temos aqui 3 perguntas. Quem paga os honorários periciais? É a parte sucumbente na demanda? É a parte sucumbente na perícia? Ou é a parte sucumbente no objeto da perícia? Interessante essa questão aqui, porque pode cair em uma prova. Primeira fase, segunda fase, pode cair também relacionado às questões, né, lá do primeiro. Vamos lá, quem falou? Guilherme Costa falou que é o terceiro, é a parte sucumbente no objeto da perícia. Quem mais? Quem marcou 3, quem marcou 2, quem marcou 1? Vamos, gente, responde aí. Arrisca, quem não arrisca não petisca. Depende do objeto dela. Vamos dar o exemplo para completar, para ficar mais interessante. Imagine, reclamante falou, reclamante disse na petição inicial, laborava em local insalubre. Certo? Você parava em local insalubre. A perícia informou que o trabalho era insalubre. A perícia informou que o trabalho é insalubre. Mas, na prova testemunhal, ficou demonstrado que o reclamante não trabalhava naquele local. Quem paga a perícia? Entendeu a pergunta? O reclamante disse que na petição inicial ele que laborava em local insalubre. A perícia informou que o trabalho era insalubre, mas na prova testemunhal ficou demonstrado que o reclamante não trabalhava naquele local. A perícia foi favorável a quem? A perícia aqui foi favorável a quem? Ao reclamante ou ao reclamado? Responde. A perícia foi favorável ao reclamante ou ao reclamado? Ó, reclamante disse na petição inicial que laborava em local insalubre. A perícia informou que o trabalho naquele local era insalubre. Então, se a perícia informou que o trabalho naquele local era insalubre, a perícia foi favorável ao reclamante. Mas na prova ficou demonstrado que o reclamante não trabalhava naquele local. Então, quem ganhou aqui? O reclamante ganhou o pedido de insalubridade? Vocês entenderam? O reclamante fala que trabalhava no local. A perícia fala, quem trabalha neste local é insalubre. Aí vem a testemunha e fala, o reclamante nunca trabalhou nesse local. A perícia foi favorável ao reclamante. A perícia não foi favorável ao reclamado. Quem é que vai pagar essa prova pericial? Quem vai pagar a perícia? Aqui, quem vai pagar? Resposta. Resposta. A parte sucumbente no objeto da perícia. Qual que foi a parte sucumbente no objeto da perícia? O objeto da perícia era a insalubridade. O reclamante não perdeu a insalubridade. Então, quem paga é o reclamante. Porque ele perdeu no objeto da perícia. O que vai aparecer em prova para vocês, em um concurso ou prova da OAB, é isso aqui, ó.
Então, não é a parte que perdeu a demanda, não é a parte sucumbente na perícia, é a parte sucumbente no objeto da perícia. Isso está lá no artigo 790-B da CLT. Artigo 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia. Está bem marcado para não errar. Quem assistiu essa aula vai ser iluminado no dia da prova. Salvo engano, deve ser a questão 78. E você vai acertar essa questão, se Deus quiser. Aí o Guilherme fala, professor, mas no caso ficou confirmado que o local era insalubre. Beleza, mas ele ganhou a perícia? Ele ganhou? A pretensão dele era o quê? Ganhar o adicional de salubridade. Ele ganhou o adicional de salubridade? Não, porque ficou comprovado que ele não trabalhava no local. Se ele não trabalhava no local, embora o local seja insalubre, como é que ele pode ganhar? Entendeu o raciocínio? Premissa maior, premissa menor. Ele trabalhava. O fato dele trabalhar, o fato dele alegar que trabalhava, aí vem, mas aí no caso não seria sucumbente na demanda? É porque eu fiz só um pedido aqui, ele é sucumbente na demanda, se não é um pedido da insalubridade. Ocorre que eu não posso colocar sucumbente na demanda, porque a lei fala sucumbente na pretensão objeto da perícia. É porque aqui eu fiz apenas um pedido. Mas imagina se ele pediu várias outras coisas e ele ganhou as várias outras coisas, só perdeu isso. Ele não foi sucumbente na demanda, ele ganhou várias outras coisas parcialmente. A ação foi procedente em parte. Então, nesse caso, ele só perdeu o adicional de salubridade. Então, perdeu o objeto da pretensão da perícia, é ele que paga. Existe uma orientação jurisprudencial, a orientação 98, aqui da SDI 2, hein? É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio de honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo de trabalho, sendo cabível mandado de segurança visando a realização de perícia, independentemente do depósito. Imagina que você vai para a audiência, precisa fazer adicional de salubridade, o juiz fala assim, olha, doutor, você vai ter que pagar, adiantar R$700 da prova pericial, senão meu perito não vai fazer essa perícia. Se o senhor ganhar, devolve esse dinheiro para o senhor. Se o senhor perdeu, já fica como adiantamento do perito. Ora, se o juiz decidiu isso aí, nós não temos uma sentença, eu tenho aí uma decisão interlocutória do juiz do trabalho. Não cabe recurso das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. Ora, não cabe recurso, o que eu faço? Eu vou cruzar os braços? Mandado de segurança. Por isso que fala, é cabível mandado de segurança. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, porque isso é incompatível com o processo do trabalho. Aí o que você faz? Cabe o quê? Mandado de segurança. Lembrando, mandado de segurança não é recurso. Mandado de segurança é uma ação autônoma de impugnação. É um remédio constitucional previsto lá no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Trata-se de um remédio constitucional por arbitrariedades. No caso aqui, uma arbitrariedade do juiz. Então, você entraria com mandado de segurança por ter ele exigido o depósito prévio nos honorários periciais. No caso, retornando aqui à parte de cima, se o reclamante tivesse ganhado aqui o adicional de insalubridade, quem efetuaria o pagamento, quem perdeu a pretensão objeto da perícia? O reclamado. Então, nesse caso, é o reclamado que efetuaria o pagamento dos honorários. Para que vocês possam identificar. Mas olha aqui os pontos importantes. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deverá respeitar limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior, R$1.000. Então, qual que é o limite máximo? Hoje,
Hoje, R$1.000. O juiz poderá deferir parcelamento dos honorários periciais, uma vez, duas vezes, três vezes. O juiz não poderá exigir adiantamento. Se exigir, cabe mandado de segurança. Somente em caso de que o beneficiário da justiça gratuita não tenha, somente, hein? Eu falo que no processo de trabalho, direito de trabalho, tem essas palavras somente, que você fala assim, se você não escutou essa aula, se você não ficou atento ao que eu estou falando, aí cai lá na prova lá, somente em caso que o beneficiário da justiça fala, somente, eu escutei sempre que se vier somente, só, limitando, está errado. E aqui está certo. Aqui está correto. Somente no caso que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido na ação dele que ele entrou créditos ou em outro capaz de suportar os honorários periciais, aí sim a União responderá. Então, somente a União responderá se ele não tiver obtido créditos capazes de suportar as despesas. Tá claro? Então, não se esqueça, aqui do OJ, né? OJ 98 da SDI 2 do TST. Vou colocar isso aqui de outra cor, o pessoal não pensar que isso aqui é do artigo. Isso aqui não tem nada a ver com o artigo. Aqui tudo bem. Esses dois aqui não tem nada a ver, não faz parte do artigo. Simplesmente são observações para observar. Vou passar aqui um caso prático. Então, para ver se vocês entenderam, vou dar aí, nesses minutos finais que nós estamos, para que vocês possam responder, para ver se vocês entenderam por completo. Então, em uma ação trabalhista em que há pedido de insalubridade, você tem que lembrar o seguinte. Lembre-se, o juiz não está preso ao laudo pericial. Artigo 479 do CPC. O juiz não está preso ao laudo pericial. O juiz, ele aprecia a prova de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Então, livre fundamento motivado, né? Conclusões do laudo. Então, nesse caso, quem paga, nesse caso, é o reclamante. Essa é a nossa resposta.